Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é terça, 6/6/23 e esse é o seu Diário Econômico. As bolsas cederam, o dólar caiu, as commodities valorizaram, só que o grande destaque foi a queda dos juros futuros aqui no Brasil. Todos os vencimentos caíram, só que fica clara a preferência relativa dos investidores pelo janeiro 2027. Interessante que esse ponto pega justamente em cheio todo o governo Lula. E se a gente pegar também o posicionamento dos principais fundos multimercados do país, de fato o maior consenso que parece existir é nessa aposta no pré-fixado, porque tanto no dólar quanto no Ibovespa tem gente para cada ponta. Além da melhora da inflação corrente aqui e esse afundada que a gente está vendo no atacado ao redor do mundo, existe a percepção de que o Copom, os próximos Copons, dos próximos anos, vai acomodar sim mais a inflação também. E mesmo algumas decisões fiscais recentes, fora ali do arcabouço, vão nessa direção de tentar amortecer eventuais pressões inflacionárias, usando as contas do governo ou até o balanço das estatais. O exemplo disso foi o que a gente viu na Petro recentemente, ou agora mais recente no tal do carro popular de R$120 mil, mas enfim, que aliás foi ampliado ontem, o programa, e começa a abarcar também caminhões, vans e ônibus, segundo uma fala do Haddad. Existe um mandato para os juros serem reduzidos. As condições atuais ainda não permitem esse corte, só que na cabeça desses grandes players do mercado, a direção está dada. Ou como diziam antigamente, tem uma nova música tocando e os gestores precisam entrar nessa dança. Fora isso, o real parece se aproveitar dessa sequência de dados mistos dos Estados Unidos e também dessa volta das commodities para o campo positivo. Ontem, por exemplo, a gente viu o setor de serviços dos Estados Unidos surpreendendo negativamente o consenso ali no dado do PMI, depois do mercado de trabalho também misto na sexta-feira. Lembrando que serviços é um grande empregador, e isso então acaba entrando naquela caixinha mental dos investidores que diz: menos serviços é menos emprego, menos pressão nos salários, menos inflação também lá na frente. E obviamente ajuda os juros a parar ou quem sabe no segundo momento a cortar. Essa é a cabeça simplificada do mercado. E também falando de commodities, interessante que no final o movimento da OPEP no final de semana não parece ter sido o gatilho das altas na segunda agora, porque tiveram várias commodities que performaram melhor do que o petróleo. Mas obviamente a soma disso tudo é um sinal positivo para a gente, já que nós somos produtores, certo? Dito isso, o Ibovespa como um todo não se aproveitou desse ambiente. Ela acabou ficando muito ancorada num setor de materiais que foi muito negativo, exemplo de aço, Me parece que como o mercado está embalado nessa visão de juros para baixo, as apostas vão migrando para fora do índice ou para fora das commodities em direção a setores que são mais sensíveis a isso, mais sensíveis ao ambiente de juros baixos. Ao mesmo tempo, eu não vi os gestores de multimercados comprados nessa melhora recente, como obviamente a turma de bolsa, que estava por dever de ofício alocado, até também porque eles têm esse DNA, digamos, mais otimista. No fundo, a gente está vendo uma descompressão de prêmio de risco no Brasil por um fiscal menos ruim, por assim dizer, revisões de PIB para cima, mesmo que temporária em alguns pontos, e uma recessão externa que mais parece aquela história do menino e do lobo, Nunca chega. Mas todos esses pontos têm algum senão. Daí essa cabeça, acho que do multimercado que não está totalmente comprado. Ou seja, não é todo mundo que vai de peito aberto nessa valorização, mas de novo, tem uma música tocando, só que todo mundo também quer ter uma cadeira para sentar se eventualmente ela parar. Bom, mas o Ibov acabou também ficando no 0 a 0 por conta das bolsas lá de fora que ficaram no negativo. Existia uma expectativa sobre esse novo lançamento da Apple, que chegou a renovar suas máximas históricas dali da manhã, mas acabaram caindo 0,8% no fechamento. Todo mundo deve estar recebendo no seu WhatsApp a brincadeira com os novos óculos da Apple, certo? Na agenda de hoje agora, daqui a pouco, o IGPDI deve registrar variação negativa pelo terceiro mês consecutivo. Aliás, deve ser a sua queda mais intensa dada a afundada dos preços nos grãos, de bovinos, do minério de ferro e também dos combustíveis. Eu estou falando de quase menos 2% de deflação no mês de maio e também de 5% no acumulado em 12 meses. A gente já está na maior deflação anual da história dos IGPs, depois, obviamente, da sua maior alta em 3 décadas no ano passado. Sai daqui a pouco, às 8 da manhã. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios
e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.